Oi, galera, vamos lá para mais uma aula de geografia e dessa vez o tema é regionalização do espaço mundial. E o que é regionalizar? Simples e fácil, regionalizar é dividir um espaço em regiões. E existem várias formas de dividir um espaço. Vai depender de quem está dividindo, quais são os objetivos dessa pessoa, como ela quer dividir. Porque existem várias formas e vários critérios para se dividir uma área. Por exemplo, eu posso dividir o espaço mundial de acordo com os tipos de clima, de acordo com os tipos de vegetação, de acordo com as culturas, com as religiões, com o nível de desenvolvimento. Esses são os critérios. Então, são inúmeros critérios com os quais eu posso dividir o espaço geográfico mundial e até mesmo o espaço geográfico da minha cidade, do meu estado, da minha região, enfim. Então, regionalizar é isso, dividir para melhor estudar, para melhor planejar, para melhor organizar ou para melhor administrar, que é o caso dos governos. Então, agora a gente vai estudar algumas formas de regionalização que foram adotadas ao longo da história no espaço geográfico mundial. Então, o espaço mundial ele já foi dividido de diversas formas. É isso que a gente vai estudar agora. Então, vamos lá. Primeiro, na época do imperialismo, o espaço geográfico mundial ele foi dividido em países centrais e países periféricos. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o que foi o imperialismo. O imperialismo ele foi uma política caracterizada pela expansão territorial, cultural, econômica, ideológica de alguns países, principalmente europeus, sobre territórios e nações com recursos naturais de grande valor econômico, como o continente africano e parte do continente asiático. Então, esses países europeus, principalmente a Alemanha, França, Rússia e também aqui na América, os Estados Unidos, eles estavam se industrializando, a maior parte já com indústria bem avançada, e eles precisavam de matéria-prima, de recursos naturais, como ferro, a bauxita, entre outros produtos, a madeira, né, para fazer os seus produtos industrializados. E aí, como lá na Europa, aqui na América, no caso da América do Norte também, os recursos já estavam em boa parte esgotados, eles tiveram que procurar em outros lugares. E aí eles se lançaram à exploração do continente africano e de parte do asiático. Lembrando, minha gente, que eles já haviam explorado o continente americano, lá por volta do século XVI, XVII, num período que ficou conhecido como colonialismo. É tanto que essa nova fase aí do imperialismo, ela ficou conhecida como neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, uma nova exploração, dessa vez sobre a África e parte da Ásia, tá certo? Então, entendido um pouco o que foi o imperialismo, a gente vai voltar aí à regionalização. Então, quem eram esses países centrais? Vamos ver na próxima telinha. Olha, esses países que estão destacados aí na cor azul, principalmente Estados Unidos, que eu vou marcar aqui, olha, para vocês se orientarem aí no espaço, olha, marcando aqui com a tinta preta, ó, Estados Unidos, aqui no continente americano. Alguns países da Europa, estou marcando aqui também, ó, pondo uma linha preta aqui em cima, principalmente aí a Grã-Bretanha, Itália, França,
Rússia, né, uma parte da Rússia, e também aqui no continente asiático, o Japão aqui, ó, no cantinho, tá? Esses países aí eram considerados os países centrais. Aqui também no sul a gente tem a Austrália nesse período também, certo? Então vamos voltar aqui. Quais eram as características desses países centrais? Eles eram industrializados já e eles exportavam, ou seja, eles vendiam produtos manufaturados, que eram os produtos fabricados na indústria. Por isso eles queriam tanto pegar, explorar esses recursos naturais em outros continentes, tá? E existia também os países que eram chamados de periféricos. Vamos ver de novo lá na próxima telinha quais eram esses países. E aqui tem uma nova divisão, né, gente? Olha, existiam os países semiperiféricos e os periféricos. Os semiperiféricos, esses que estão destacados aí na cor verde, eram países como o Brasil, deixa eu destacar aqui de novo. Brasil aqui, ó, México, uma parte aqui também da Rússia, África do Sul, uns países aqui do norte da África, Argentina aqui, Uruguai, enfim, eram países que eles eram dependentes da agropecuária, da agricultura, da criação de animais, e eles vendiam produtos deste tipo, que por sinal eram mais baratos, né? Já dá para perceber que eles saíam aí na desvantagem, porque eles vendiam o milho, por exemplo, a cana-de-açúcar, o ferro, a bauxita, e eles compravam produtos mais caros, os produtos industrializados. Então a balança comercial aí já ficava meio que desfavorável para esses países. Esses destacados aí de amarelo também eram países periféricos. Por quê? Porque eles também dependiam muito, e até hoje a maioria ainda depende, da exportação, ou seja, da venda de produtos agrícolas e da pecuária, certo? Dos produtos agropecuários. Então, países muito pobres, muito carentes e que levam em bastante desvantagem no comércio mundial, beleza? Então, vamos seguindo. As características desses países periféricos, só ressaltando mais uma vez aí, eles são países agrícolas, exportadores de produtos primários, como eu já falei, produtos da agricultura, da pecuária e também do extrativismo, né? Extração de madeira, por exemplo, a venda de ferro, de outros produtos aí que são extraídos da natureza. E outra característica deles é que eles são dependentes. Dependentes do que mesmo? Bom, da tecnologia dos países mais desenvolvidos, considerados desenvolvidos economicamente, dependentes também economicamente dos recursos financeiros e assim por diante. Então vamos lá. Outra regionalização aí que foi feita no espaço mundial foi durante a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria ou a Ordem Bipolar? Foi um período da história da humanidade em que o mundo ele se dividiu em dois polos de poder. Quem eram esses polos? Estados Unidos, vou destacar aqui mais uma vez, eu gosto de ficar destacando para a gente se orientar no espaço. Estados Unidos aqui, ó, onde eu pus esse pontinho, tá? E a Rússia, vou colocar aqui, ó, a Rússia, que também na época formava um bloco chamado de União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então existiam esses dois polos de poder no mundo. Por isso que era chamado o mundo bipolar, ou seja, bi2. Polar, polos, nesse caso aí, polos de poder.
Então, como é que era isso? Estados Unidos liderava um sistema econômico chamado de capitalismo, que é o que a gente vive hoje no Brasil e que a maioria dos países do mundo adota hoje. Como é o capitalismo, né? Ele é caracterizado pela propriedade particular dos meios de produção. Ou seja, as terras, as máquinas, as casas, elas pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Que mais? Existe a lei da oferta e da procura. Então, vou dar um exemplo. No sistema capitalista, quando um produto está faltando no mercado, o preço dele, o que acontece? Aumenta. Quando esse produto está sobrando no mercado, o preço baixa. Só mais um exemplo. Se temos uma safra imensa de feijão, o que acontece com o preço do feijão? Vai lá para baixo. Se temos uma falta de feijão no mercado, o preço dele vai lá para cima. Então, quem define o preço dos produtos no sistema capitalista é o mercado, é essa lei aí da oferta e da procura, certo? E no socialismo, como é que funciona isso? Quem defendia e adotava o socialismo, lembrando, era a Rússia e a União Soviética, da qual a Rússia, né, fazia parte. No socialismo, tudo é do Estado. Então, as terras, todas as escolas, os supermercados, ou a grande parte dos meios de produção pertencem ao Estado. E, teoricamente, não existe essa desigualdade tão grande entre ricos e pobres. Por quê? Porque tudo é administrado e controlado pelo Estado. Ele faz um plano do que vai produzir, a que preço vai sair esses produtos. Então, ele faz todo um planejamento e ele que controla aí a questão dos preços, ok? Então, isso é um assunto para a próxima aula. Estou apenas falando um pouquinho para a gente entender. Voltando aqui. Então, os Estados Unidos era capitalista e todos esses países pintadinhos de vermelho, de olho aí na sua tela, todos esses países pintadinhos de vermelho aí seguiam o mesmo sistema capitalista dos Estados Unidos, certo? Inclusive o Brasil, aqui, ó. E esses aí, aqui a Rússia, a União Soviética, né? Todos eles eram os socialistas. E todos pintados de verdinho aí seguiam o sistema socialista junto com a União Soviética, liderada pela Rússia. Inclusive Cuba, que fica aqui, ó, no meio da América. Tá pequenininho aqui, mas eu vou dar uma destacada aí, tá certo? Então, era isso. Então, nesse período, o mundo ele foi dividido em 3 mundos, digamos assim. Como assim? Vamos lá para o próxima imagem aí na telinha. Olha, o espaço mundial ele ficou regionalizado em 3 mundos. O primeiro, o segundo e o terceiro mundo. Quem fazia parte do primeiro mundo? Os países capitalistas com economia desenvolvida, ou seja, os capitalistas mais ricos que apresentavam uma economia desenvolvida, mas que também apresentavam um desenvolvimento social bom, isto é, mais igualdade na distribuição de renda, uma educação de melhor qualidade, uma saúde de melhor qualidade, uma infraestrutura melhor. Então, além de serem desenvolvidos economicamente, eles também eram desenvolvidos socialmente. Eram esses aí que estão em destaque aí no azul. Deixa eu destacar um pouco algum nome desses países para vocês. Aqui, olha. Aqui, ó. Canadá, Estados Unidos. Esses aqui são vários, né? Os países, pegou um pouco vermelho, mas são só os azuis. São os países da Europa, né? França, Itália, Inglaterra, Noruega, Portugal, enfim, vários. E aqui, olha, a Austrália, tá?
eram países considerados países do primeiro mundo. Gente, a África do Sul aqui está destacada, mas ela não fazia parte do primeiro mundo nesse período, tá? Ela estava também com o terceiro mundo, que eu vou já explicar. E quem fazia parte do segundo mundo? Esses aí em destaque de vermelho. Então, era a Rússia, junto com vários outros países aqui do norte da Ásia e do leste da Europa. Inclusive, a Alemanha ficou dividida. Uma parte da Alemanha era capitalista e outra parte era socialista. Deu-se até a construção do Muro de Berlim, né, que dividiu a cidade e foi um marco histórico aí desse período da Guerra Fria, certo? E nós temos um país aqui também na América, tá pintadinho de vermelho, vocês devem estar observando aí, vou pôr um pontinho preto aqui, olha, que é Cuba, que também era socialista e fazia parte do segundo mundo. E por fim, o terceiro mundo. Quem fazia parte do terceiro mundo? Todos que estão destaque em verde. A maioria dos países da América Latina, incluindo o Brasil, lógico. A maior parte dos países da África, ou todos, né? Que esse azul aqui também faz parte da África, então vamos incluir. O sul do continente asiático, o leste da Ásia também. Como eram esses países, gente? Eles eram capitalistas e eles eram subdesenvolvidos, ou seja, apresentavam diversos problemas e apresentam até hoje. Desemprego, desigualdade social, saúde e educação sem muita qualidade, com muitos problemas. Então, eram os capitalistas mais subdesenvolvidos e que apresentavam mais problemas, certo? Então, vamos lá, vamos seguindo. Estamos finalizando com essa regionalização aí. Quando acabou a Guerra Fria, outra regionalização começa a surgir. Isso a partir do início dos anos de 1990. O mundo, ele não é mais dividido em dois polos de poder ou no mundo bipolar. Por quê? Porque o socialismo praticamente acabou, né? Existem ainda alguns países socialistas no mundo, exemplo de Cuba, da China, que tem um sistema político socialista, mas a maior parte dos países adotou o capitalismo também. Depois a gente vai discutir os motivos, é assunto para outra aula. E aí, como a maioria se tornou capitalista, surgiu uma nova divisão do mundo, chamada do mundo bipolar, aliás, multipolar. Multi significa o quê? Vários. Vários polos de poder começaram a surgir. Quem eram esses polos de poder? Estados Unidos. Vou marcar mais uma vez aqui os Estados Unidos. Aqui, ó. Estados Unidos, Europa, o continente europeu inteiro, não apenas um país, mas o continente europeu inteiro, que já está circulado aqui, tá? E o Japão, que fica aqui no cantinho leste da Ásia. Então, esses eram os três principais polos de poder. E eles tinham áreas de influência. Como assim áreas de influência? Vejam esses círculos pretos ao redor deles. Então, Estados Unidos, por exemplo, exerce uma influência, um poder sobre todo o continente americano, né? O fato, por exemplo, da gente assistir muitos filmes produzidos nos Estados Unidos, aprender o inglês nas escolas, usar o jeans, por exemplo, que foi um tecido originado, inventado lá. Tudo isso significa uma influência dos Estados Unidos sobre nós aqui na América do Sul. Já a Europa, como vocês podem observar aqui,
ela exerce influência sobre toda essa região da África. Então, toda a África tem a influência do continente europeu. E aqui eu estou falando de continente, que tem vários países lá, França, Alemanha, Bélgica, enfim, principalmente aí a influência da Alemanha, tá? E essa outra aqui, outra área de influência, olha, é do Japão, certo? O Japão, ele exerce um poder, uma influência sobre toda essa parte leste, sudeste da Ásia, e também sobre a Austrália, um pouco também sobre a Austrália. É tanto que muitas empresas, por exemplo, do Japão, muitas filiais, são instaladas nesses países aí do leste asiático, certo? Então é isso, minha gente. Vamos agora a uma atividadezinha básica. Vou deixar um pouquinho aí, vocês dão um pause para copiar, beleza? E aí, até a próxima!